Pedro, eu falei em relação à mudança do valor do barril, até porque recentemente a gente teve a decisão da OPEP em manter a produção, porém, né, vamos dizer assim, em contrapartida, a Arábia, que é a maior produtora, a Arábia Saudita, a maior produtora, decidiu fazer um corte de 1 milhão de barris ali no dia, né? E eu queria entender, na sua visão, como que funcionaria, né? A gente tem a OPEP+, a Arábia faz parte da OPEP+, é um cartel, e um deles decide tomar uma decisão diferente dos demais. Isso pode causar até algum mal-estar dentro do próprio cartel ou não? Eu acho que sim, né? O cartel, ele sempre, economicamente, né? Um cartel, ele sempre tem um incentivo a alguém furar aquele cartel. O que acontece na OPEP, Paulo, é que você tem 2, 3 países que são grandes produtores em comparação aos outros. São, na verdade, os que mandam, né? Que é a Arábia Saudita e a Rússia. Então, esses países que são os maiores produtores, então eles acabam tendo uma influência muito grande na própria OPEP. Né? E aí a Arábia Saudita com destaque. Eu acho que já ficou claro, né, para mim, que a OPEP ela não quer um preço de barril abaixo dos $80. Então, toda vez que você tem uma confusão macroeconômica, a China não cresce, demanda por petróleo cai, ou seja, você tem um desarranjo da economia, que o preço começa a cair, a OPEP vem e começa a cortar para tentar levar esse preço para 80 e poucos dólares, que é, né, os países como a Rússia e a própria Arábia Saudita, tem a sua receita nacional praticamente inteira com o petróleo. Então, a conta que eles fazem é quanto o preço do barril tem que estar legal, favorável para mim, para eu realizar aqui meus investimentos, fazer minhas políticas públicas, por aí vai. Então, eu acho que a gente vai ver esse ano, talvez, até petróleo a mais de 100 ou 100 no segundo semestre. Eu acho que isso pode acontecer, tem muito analista falando. Agora, o preço acima dos 80, eu acho que isso vai realmente se estabelecer. E se tiver qualquer problema, demanda cair, por aí vai, a Arábia Saudita e a Rússia vão cortar a produção novamente. Essa decisão especificamente beneficia mais Rússia, de repente, essa da Arábia Saudita, em ter só ela feito esse corte? Na verdade, beneficia a todos, né? Beneficia a todos que são grandes produtores de petróleo. É que a Rússia tem um teto, né? Colocado por conta da sanção, né? Isso, a Rússia tem um teto, mas a Ásia não está muito preocupada com esse teto da Rússia, né? Então a Rússia não está vendendo tanto petróleo com o teto e está vendendo petróleo para a Índia, para a China, para outros países que querem comprar, para o Japão. E eu acho que, na verdade, assim, preço de petróleo alto é sempre bom para país que tem produção de petróleo, né? Ou para empresas que produzem petróleo. Eu estava falando para você que antes que a Petrobras talvez seja a única exceção com essa confusão do combustível, quando o preço do petróleo sobe, apesar dela ser produtora e melhorar, né, seu faturamento, também tem a faca, né, do preço dos combustíveis que sobe e acaba sobrando no final para a Petrobras pagar essa conta. Pelo fato de ter o governo como maior acionista. Aí ela vai olhar o lado, né, mais Exatamente. Do outro lado ali, né, do impacto disso. Pedro, falando muito, né, sobre... falei de Rússia até porque a gente vive, acho que a guerra em si trouxe uma visão que o mundo ainda é muito dependente do combustível fóssil. A gente sempre batemos muito na tecla, né, sobre fazer uma transição energética. Eu acho que a pergunta é sobre a velocidade dessa transição. Na sua visão, quanto tempo talvez a gente vá levar? A gente estava falando no começo da nossa conversa sobre a possibilidade de um novo pré-sal. Quanto tempo a gente vai ter que, né, conviver sem essa transição, dependendo ainda do petróleo, dessa necessidade da extração do petróleo, na sua visão? Paulo, eu gosto muito de uma frase de um sheik saudita, que foi o primeiro-ministro da Arábia Saudita de petróleo, que ele falava que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Vão ser novas tecnologias que vão surgir e o mundo vai consumir menos petróleo. Eu sou da tese de que o petróleo vai continuar sendo uma fonte primária de energia importante, como aconteceu nas outras transições energéticas, quando você teve da madeira em 1750 para o carvão mineral, as pessoas continuaram usando madeira. Em 1850, do carvão mineral para o petróleo, as pessoas continuaram usando carvão mineral. Então, acho que nessa transição o petróleo vai continuar tendo seu papel, talvez reduzido, mas ele vai continuar tendo esse papel. E essa aceleração da transição do passado, foi o que colocou mais poder ainda na mão da OPEP. Quando você teve a transição e as empresas deixando de investir em novas áreas, partindo para um investimento em energia renovável, sem descobrir novos campos de petróleo e reservas, esses países OPEP+, ganharam poder, e tem hoje essa condição de controlar, de ser price maker, do mercado global. Eu acho que com a pandemia e depois agora com a guerra, eu acho que essas empresas mudaram um pouco. Eu acho que essa velocidade que você vinha da transição,
ela foi, de certa maneira, eu acho que um pouco arrefecida, né? Principalmente em razão do papel do gás natural, né? Da energia nuclear e por aí vai. Então, eu acho que a gente vai ver ainda, talvez, uma desaceleração dessa transição. E eu acho que o petróleo, com essa desaceleração, o mundo viu, como você colocou, que a gente ainda depende muito desse combustível fóssil. E lembrando que essa transição é uma visão muito ocidentalizada, né? Se a gente pegar a China, né, o Japão, a Rússia, a Índia, né, a própria África, esses países têm outras necessidades e talvez não estejam assim tão preocupados, né, com transição energética, né? Eles querem talvez energia mais barata e isso aí o combustível fóssil vai trazer.